irmãos? Por favor, abra sua Bíblia comigo em Efésios. Éfeso, se você conseguir chegar até Éfeso, olha, você está num tempo diferente. Efésios capítulo 3, se você puder, coloque-se em pé, por favor. Foi um teste, viu? Para ver se estávamos todos aqui vigilantes. Efésios capítulo 3, versículo 1 a 7. Estamos falando sobre igreja, o assunto tem sido este durante o mês, e por isso vamos pregar nesta noite, do versículo 1 até o 7, diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, e se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite, por tudo que já foi realizado até aqui. E oramos que a Tua palavra, Senhor, nos alimente. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Tema da mensagem dessa noite: a igreja e suas responsabilidades. Fazer parte da igreja é um grande privilégio. Talvez um privilégio muito maior do que temos condições de compreender. Nós somos abençoados, por exemplo, com todas as bênçãos espirituais. E não é fácil entender e explicar isso, mas a Bíblia nos diz que somos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais. E a bênção de fazer parte da igreja vai, inclusive, além do tempo. Pense a respeito do bema, o dia que estaremos diante de Jesus para julgamento das nossas obras, em que receberemos galardões, isso se as obras forem aprovadas, mas isso vai para além desse nosso próprio tempo, e outras coisas mais para o futuro. Agora, os privilégios que temos por sermos igreja de Jesus, não nos autoriza a sermos egoístas e orgulhosos. Então, Paulo, feito ministro do Evangelho de Jesus, recebeu a responsabilidade, entre outros apóstolos também, de anunciar o mistério de Deus que durante séculos esteve oculto e que naquele momento fora revelado, isto é, que os gentios são co-herdeiros e também de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Assim, tanto judeus como gentios são feitos em Cristo Jesus um mesmo povo na igreja. Isso, sem dúvida, é um grande privilégio. Agora, Deus não somente deu a Paulo a responsabilidade ou o ministério de anunciar esses privilégios que a igreja tem, mas deu também a Paulo a responsabilidade de anunciar as nossas responsabilidades como igreja. E é claro que existiriam outras responsabilidades que poderíamos trabalhar, ou estudar, ou ouvir, mas nessa noite eu gostaria de falar apenas 3, para ficarmos aqui no livro de Efésios. E a primeira responsabilidade que a igreja tem, na verdade já foi falada aqui pelo nosso pastor. A primeira responsabilidade que a igreja tem é de glorificar a Deus. E talvez você diga assim, isso é óbvio. Mas sabe que às vezes a gente esquece disso? Que tudo que Deus opera na igreja e através da igreja é para a glória dele. Quando nós damos graças a Deus pelas bênçãos, deve ser para a glória dele em todo o tempo. E em Efésios, aqui no capítulo 3, versículo 20 e 21, olha só o que o texto nos diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém.
E há uma outra passagem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo fazei para a glória de Deus. E o que significa glorificar a Deus? É reverenciar a Deus, é proclamar a glória de Deus, é adorar a Deus. Num livro que o nosso pastor tem citado aqui, o autor Philip Yancey fala que adorar é reconhecer o dono da casa. O livro é Igreja, Por que me importar? Então é reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecer a quem pertence essa casa, este corpo, ou a igreja. Então isso significa que tudo quanto cada um de nós, e tudo quanto nós como igreja fizermos, deve ser sempre pensando em glorificar a Deus. Se em algum momento um de nós for elogiado, ou se a igreja for elogiada, devemos lembrar que esse elogio cabe ao Senhor, e que somos o que somos pela graça e glória do Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é importante lembrar que a adoração a Deus deve ser feita nos termos de Deus e não nos nossos. Deus é quem estabelece os critérios da sua própria adoração. Não adoramos a Deus de qualquer jeito, da nossa forma. Jesus disse em João, no capítulo 4, que Deus procura verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores o adorarão ou o adoram em espírito e em verdade. Além disso, nossa adoração a Deus envolve integridade. Não basta louvar a Deus apenas com os lábios. Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, versículo 8 e 9, citando Isaías, que aquele povo, ou este povo, quando Jesus citava, se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, não somente com a boca, mas com o coração. Como diz o salmista no capítulo 19, versículo 14. Nós devemos adorar ao Senhor com os nossos lábios e com o nosso coração. O salmista disse que as palavras da minha boca e o meditar do coração agradem a Ti. Então, a igreja é uma igreja viva, num lugar de pessoas vivas, porque pertencem a um Cristo vivo, que presta um culto vivo a Ele. Então, na igreja, seja glória ao Senhor. Mas, uma segunda responsabilidade da igreja é a de preservar a unidade. Também ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. No Evangelho de Jesus, capítulo 17, João escreveu uma oração de Jesus, que alguns dizem que era oração sacerdotal ou intercessória. Outros dizem que foi uma prestação de contas de Jesus, o Filho, ao Pai. E num determinado trecho, no versículo 11, Jesus ora pela unidade ou pela união do seu povo. E diz assim lá, João capítulo 17, versículo 11, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O próprio Senhor Jesus disse no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. E a oração de Jesus por nós foi que sejamos um. E é uma matemática assim que é muito misteriosa para nós. Como que funciona isso? A soma de dois ou mais em Cristo dá um. Mas é assim. É claro, pela ação do Espírito Santo, nós formamos um só corpo em Cristo Jesus. E a unidade não é uma criação minha, sua, foi o Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo. Mas o nosso trabalho, a nossa responsabilidade como igreja é de preservar essa unidade pelo vínculo da paz. E querer estar junto e unido deve ser o nosso desejo, porque essa é a vontade de Jesus para a sua igreja.
Deve ser o nosso desejo, de agir como um só corpo, como um só povo. Mas é uma pena que de alguns anos para cá, parece que o prazer do ajuntamento, o prazer de estar como um só corpo, um só povo, parece que tem se esfriado. E interessante, parece até que a pandemia veio como um vento que levou alguns, mas nós cremos que os fiéis, o trigo permaneceu, como nós ouvimos, de certa forma, na quarta-feira passada. E nós não podemos perder esse prazer de estarmos juntos e não podemos abrir mão dessa responsabilidade de preservar a unidade. E por quê? Bom, primeiro, porque uma casa, ou um reino, ou uma nação dividida não prospera. Então, é do nosso interesse que o corpo de Jesus permaneça unido. Mas, além disso, a unidade possibilita a comunhão. Sem unidade não há comunhão. O que é comunhão? Comunhão vem da palavra koinonia, que significa ter tudo em comum. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 44, a Bíblia nos diz a respeito da primeira igreja ali em Jerusalém. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E uma outra passagem de Atos dos Apóstolos, falando da comunhão, como um resultado da unidade ou da união, é Atos capítulo 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que alguma coisa ou coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então é responsabilidade da igreja preservar a unidade. Mas por último, também é responsabilidade da igreja edificar os seus membros. Efésios capítulo 4, versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Há 2 domingos atrás, nós ouvimos nosso pastor pregando a respeito da igreja sendo marcada pela mutualidade. Um ministrando ao outro, servindo ao outro, aconselhando ao outro, pastoreando uns aos outros. Isso é edificar uns aos outros, é ministrar uns aos outros. Nós somos chamados para ministrarmos na vida um do outro. Então, quando, por exemplo, alguém está lá no berçário, cuidando aos olhos de muitos das crianças, na verdade, estão lá ministrando na vida dos nossos filhos. E sabe que até hoje, o Miguel vai fazer 5 anos essa semana, até hoje ele lembra de coisas do berçário. Então, estão ministrando na vida das crianças. Quando as irmãs do Ministério Dorcas estão trabalhando, costurando, bordando, não somente estão trabalhando visando levantar recursos para a obra missionária, mas estão ministrando na vida umas das outras. Então, ministrar é servir, na intenção de edificar um ao outro, ou edificarmos uns aos outros, isso é, contribuirmos para que cresçamos de uma forma estruturada, como diz aqui o texto, edificando ou sendo edificado em amor. E essa responsabilidade é dada a cada um no corpo. Se no nosso corpo nenhum membro foi dado sem função, ou todos os nossos membros têm funções no corpo, na igreja, Deus não deu dons, ou não te colocou aqui sem propósito. E Deus também não distribuiu dons de maneira desequilibrada. Quer dizer, a minha mão no meu corpo não deve ficar sobrecarregada. É preciso haver uma distribuição de funções, senão eu vou entrar em fadiga, ou a mão entrará em fadiga. E no corpo de Cristo é a mesma coisa. Se há alguém que está sobrecarregado com muitas funções ou ministérios, talvez alguém não esteja cumprindo muito bem, ou não esteja se responsabilizando em ministrar na vida um do outro. Só caminhando aqui para o fim, hoje li um artigo que me chamou a atenção e me levou à oração. Que nas igrejas, de uma forma geral, em torno de 10% dos membros das igrejas são os que realmente estão envolvidos nos ministérios. E é muito comum ver em diversos ministérios que as mesmas pessoas são aquelas que estão envolvidas.
Então, alguma coisa está errada. Que Deus então nos desperte e que cumpramos as responsabilidades como parte do corpo de Cristo, dentro do corpo de Cristo. Na verdade, responsabilidades que são privilégios e que nós devemos fazer com alegria, lembrando que a glória deve ser sempre do Senhor e que nós devemos trabalhar mantendo a unidade e ministrando na vida uns dos outros. Que Deus nos abençoe, que essa palavra enche nosso coração.